quantas máscaras dessa aqui você viu jogadas na rua em 2020? Temas de buena. Ei gente, tudo bom com vocês? Nesse episódio a gente vai falar dos desafios da reciclagem do lixo no Brasil. E antes da gente entrar nesse assunto da máscara descartável, eu quero chamar a sua atenção para alguns fatos. Olha só. Fato número 1, o Brasil gera cerca de 80 milhões de toneladas de lixo por ano, o que equivale a tipo uns 200 estádios do Maracanã lotados de lixo. Fato número 2, desse lixo todo aí, só uns 30% mais ou menos tem potencial para ser reciclado, ou seja, em torno de 24 milhões de toneladas. Fato número 3, dessas 24 milhões de toneladas de lixo que poderiam ser recicladas, só 3% são de fato recicladas. Se você, assim como eu, também é de humanas e tá achando aí que fez a conta errada, a conta é essa mesmo, gente. E sim, o Brasil recicla menos de 1 milhão de toneladas de lixo por ano. Isso mesmo, um país que produz 80 milhões de toneladas de lixo recicla menos de 1 milhão. É claro que tem muita coisa errada acontecendo aqui para a situação ter chegado nesse nível, você não concorda? Uma não, várias, mas eu consigo listar pelo menos duas aqui agora. A primeira é que pouquíssimos municípios brasileiros têm algum programa de reciclagem funcionando. Para ser mais preciso ainda, de acordo com um estudo do SEMPRE, que é o Compromisso Empresarial para Reciclagem, que é uma associação sem fins lucrativos voltada para a promoção de reciclagem, apenas 22% dos municípios brasileiros possuem algum programa de coleta seletiva. Então, se você for ver, o Brasil tem mais de 5 mil cidades, mas só rola programa de reciclagem em umas 1.000 e poucas assim, mais ou menos. Foda, né? A segunda coisa errada é a Lei 12.305, que a gente conhece como Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei aí, gente, foi criada em 2010 com o objetivo de organizar a forma como o país lida com o lixo e exigir mais transparência dos setores públicos e privados no gerenciamento dele. Uai, Pedro, mas essa lei aí é bacana, né? Qual que é o problema dela? Não, eu também acho a lei bacana se funcionasse, né? Não sei se você prestou atenção, mas eu disse que essa lei é de 2010, ou seja, já se passaram 11 anos e a gente ainda não evoluiu muito nela. Por exemplo, essa lei estipulou um prazo de 4 anos para que todos os municípios brasileiros tivessem coleta seletiva e para que os lixões a céu aberto fossem extintos. Mas, se essa lei é de 2010, isso era para ter sido implantado em 2014, né? 4 anos depois. Então, aí que tá. Até agora, em 2021, né, que é quando eu tô gravando esse vídeo aqui, isso ainda não rolou. De acordo com essa pesquisa aí do SEMPRE, 85% dos brasileiros não têm acesso à coleta seletiva. E de acordo com a ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, existem uns 3.000 lixões a céu aberto espalhados em tipo 1.600 cidades no Brasil. Então, como nada foi feito em 4 anos, o prazo da lei, né, foi prorrogado para esse ano agora de 2021. E pelo visto, a coisa não vai se resolver tão cedo, gente. Isso porque a maioria das pessoas não sabe gerenciar o seu próprio lixo. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Do que vale ter um sistema lindo de coleta seletiva funcionando na sua cidade se você não sabe como utilizá-lo? Você já se perguntou se onde você mora tem um programa de coleta seletiva, né? Como é que faz para participar dele? Em 2018, a cervejaria Ambev encomendou um estudo para o IPEA, que constatou que 45% dos entrevistados não sabem onde encontrar informações sobre coleta seletiva na cidade em que eles moram. E 26% concordam totalmente ou parcialmente que o lixo já não é mais problema deles depois que é jogado fora. Tipo assim, joguei fora em qualquer lugar e pronto, não tenho nada a ver mais com isso. Isso pra mim ficou muito evidente, gente, agora com a pandemia, porque as pessoas estão ficando muito mais tempo em casa e o aumento de lixo da galera também aumentou, né? Daí, em vez de descartar o lixo lá todo bonitinho e tal, o que a gente viu na rua foi uma mistureba de
lixo e muita falta de noção mesmo. E é por isso que saber a diferença entre lixo reciclável, lixo orgânico e rejeito é tão importante. Você sabe fazer essa distinção por acaso? O lixo reciclável são as embalagens, né? Plástico, vidro, metal, tudo isso pode ser transformado em novos produtos quando devolvidos para a indústria. Aliás, quero ver uma coisa, você sabe qual cor de lixeira representa qual material? Ó, vou colocar todas aqui na tela para você tentar adivinhar. E aí, conseguiu adivinhar? Bora lá. O azul é para papel. O vermelho é para plástico, o verde é para vidro, o amarelo é para metal e, por último, o marrom é para lixo orgânico. E aí, quantas que você acertou? Conta para mim aqui embaixo nos comentários, porque apesar de ser um padrão de cores da coleta seletiva, gente, nem todo mundo conhece esse código. E tem outra, quando a gente separa o lixo, a gente costuma colocar os recicláveis todos juntinhos, né? E daí a gente deixa de fora os resíduos orgânicos. O resíduo orgânico, gente, é basicamente aquele que a gente joga lá no lixinho que fica em cima da pia, sabe? São restos de frutas, legumes, né, casca de ovo, ou seja, virar uma nova fonte de vida. Não sei se vocês já viram, mas muita gente tem uma composteira dessas aí em casa, né? Se você procurar aí na internet, você vai ver como que é fácil fazer e ainda ajuda demais a reduzir a quantidade de lixo nos aterros e nos lixões. E é justamente nesses lugares que vai parar o último integrante desse trio, que é o rejeito. Esse, gente, é o pior deles, é aquela parte do nosso lixo que realmente não dá para ser aproveitada, né, ou transformada em outra coisa. Isso é tipo papel higiênico, fralda, fio dental, chiclete e essa aqui, ó, que é a famosa máscara descartável, tão indispensável nos dias de hoje. Ela parece até inofensiva, né, gente? Mas você não imagina o tanto de dano que tem rolado por causa dela. E tudo porque as pessoas não sabem onde descartar. E quem vai te explicar melhor isso aqui não sou eu, mas sim uma especialista no assunto, a Paula Moleta, que ela é engenheira e sanitarista ambiental. Vamos dar uma olhada? Ado, salte fora do quadrado. Ado, salte fora do quadrado. Olá, pessoal do Salto, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Moleta, sou formada em Engenharia Sanitária e Ambiental e embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, aqui de Porto Alegre, e trabalho com consultoria ambiental. O descarte das máscaras que estão sendo usadas na pandemia está sendo um problemão ambiental, né? Porque o que acontece? Como foi flexibilizada muita atividade, né, no comércio, nas cidades, as pessoas estão saindo de máscara de casa e quando vão descartar, elas não descartam corretamente. Elas descartam ou no chão. Eu cansei de encontrar máscaras no chão. Meu cachorro já encontrou máscara no chão, entendeu? Para todo quanto é lugar, se tu vai andar, tu vai ver que tem máscara no chão. E o que acontece? Essas máscaras utilizadas, se a pessoa como é que é o termo médico? Assintomática, no caso, eu tenho coronavírus, uso aquela máscara, descarto na rua, entendeu? Isso pode contaminar o espaço, né? Então, o que acontece? Qual é o jeito correto de descartar uma máscara? Seria colocando nos rejeitos. Seria colocando naquele lixinho do banheiro. Por quê? Colocando no orgânico, tu inviabiliza o teu resíduo de ser compostado. Colocando no reciclável, tu faz com que ele chegue na coleta seletiva, onde há catadores, ou seja, pessoas como nós, mexendo nesse resíduo, catando nesse resíduo. Então, é perigoso para eles, entendeu? Então, para evitar, né, para evitar que não chegue a outras pessoas, que não chegue no nosso meio ambiente, o certo é descartar no resíduo, ou seja, naquele lixinho do banheiro que vai pro aterro. Gente, a Paula é uma pessoa muito bacana e eu queria agradecer demais pela contribuição dela. Eu tenho certeza que agora todo mundo vai ficar muito mais ligado nisso, né? Gente, a real é que nós precisamos melhorar e muito a nossa consciência ambiental. Sério mesmo. Se a gente não fizer isso, daqui a pouco nós vamos ter que sair do nosso planeta e deixar uns robôs aqui no lugar para limpar a nossa sujeira.
Ah, e aí, pescou a referência? É claro que eu tô falando do Wall-E, que é um filme de animação da Pixar, que, sério, gente, vale muito a pena assistir. A história se passa no ano de 2805, quando a Terra já tinha virado um depósito imenso de lixo. Todos os recursos naturais já tinham esgotado, já que a população exagerou no consumo, né? Daí, quando não tinha mais onde enfiar tanto lixo, eles tiveram que fazer o quê? Evacuar o planeta. A galera foi morar numa nave espacial esquisitona lá, chamada Axion. E na Terra, eles deixaram um exército de robôs Wall-E. Esses robôs tinham a missão de compactar todo o lixo para que os seres humanos pudessem voltar depois. Só que aí rola o seguinte, o ar da Terra fica muito tóxico e só um robô Wall-E sobrevive. Os outros robôs não aguentaram, tadinhos, eles morreram todos. Daí os humanos enviam para a Terra a Eva, que é uma outra robozinha que tem a missão de descobrir se ainda tinha sobrado no planeta algum resquício de vegetação. Daí, quando o Wall-E e a Eva se encontram, começa a rolar um monte de coisa que eu não vou falar aqui, porque afinal a responsável pelo departamento de spoiler aqui do Salto é a Aline. Mas, gente, o foda dessa história é a mensagem de alerta que fica para quem assiste, que é basicamente o seguinte: se a gente não aprender a gerenciar melhor o nosso lixo, o que vai sobrar é isso aí mesmo, é um planeta completamente destruído pelos impactos ambientais. Você quer ver só uma outra realidade nossa que comprova muito bem isso? Os lixões a céu aberto. Eles poluem o solo, o ar, a água, isso sem falar nos problemas relacionados com a saúde pública, porque os lixões atraem ratos, baratas, moscas, e isso tudo aí transmite doenças para a população. Então, para evitar o acúmulo de lixo nesses lugares, a gente precisa, antes de mais nada, ensinar as pessoas a fazerem a sua parte. E como é que a gente faz isso? Com os 3 R's que a gente deveria aprender com certeza na escola. A Turma da Mônica, ou melhor dizendo, a Maurício de Souza Produções, fez isso muito bem, não só nos gibis, mas também nos desenhos. Tem um episódio no canal do YouTube da Turma da Mônica que se chama Um Plano para Salvar o Planeta. Nele, as crianças trabalham a importância de reduzir o consumo, reutilizar objetos e restos alimentares e reciclar os materiais e criar coisas novas a partir dali. Esse tipo de lição, gente, é importante para todo mundo, e isso inclui empresas também. Você conhece um termo chamado logística reversa? A logística reversa é tipo um processo em que as empresas se responsabilizam pela gestão do lixo dos seus consumidores. É tipo assim, os fabricantes de eletrônicos, por exemplo, precisam prever como que os consumidores vão devolver os seus produtos e as embalagens para o planeta. Eles não podem simplesmente criar as embalagens e deixar de se preocupar com isso, entendeu? Você já deve ter visto alguma loja com um local certo para descartar pilhas, né? Algumas farmácias também têm um lugar especial só para descartar medicamentos, você já viu? Então, é isso. Aquela lei 12.305 de 2010 que eu estava falando, e que até hoje não deu em nada, né? Ela definiu que implementar um sistema de logística reversa é obrigação de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que trabalham com os seguintes materiais: agrotóxicos, pilhas e baterias, óleos lubrificantes, lâmpadas e produtos eletrônicos. Se você não vê por aí nenhum lugar para descartar esses materiais, é porque tem muita gente fazendo coisa errada, né? Ou talvez porque a lei não pegou mesmo, né? Isso às vezes acontece aqui, né? A lei deu uma flopada ali, ela não viralizou. Infelizmente, poucas empresas assumem responsabilidade pelo que produzem. E tem até pior, gente. Tem marca que finge que é sustentável, fica lá se pagando de ecológicazinha e tal, quando na verdade é lobo em pele de cordeiro. Você já ouviu falar de uma prática de mercado chamada greenwashing? Em português, greenwashing significa alguma coisa tipo lavagem verde. Tem a ver com os falsos benefícios ambientais oferecidos pelas empresas para induzir a compra dos seus produtos ou serviços. Ou seja, eles vendem os seus produtos como eco-friendly ali, né? Mas na real não possuem provas ou qualquer certificação ambiental que legitime uma atuação realmente solidária ao bem-estar do planeta. É muita falta de vergonha, né, gente? Vocês não acham? Há pouco tempo aí, isso rolou com a General Motors. Olha só a cara de pau do pessoal de lá. Eles criaram um motor chamado Eco para carros como Onix e Prisma. Aí o CONAR, né, que é o nosso Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, ele caiu em cima falando que o carro não tinha proposta ecológica. Aí a General Motors respondeu o quê?
que o eco é de econômico. Ah, tá, sei. Não, beleza então, tá? Tranquilo. No final, essa resposta aí, obviamente, não colou, né? E a marca ficou muito queimada. Mas também forçou, né? Se for fazer, faz direito, uai. Afinal, o que a gente quer ver são marcas dando exemplo para as pessoas, ao mesmo tempo em que diminuem, pelo menos um pouquinho, o impacto gerado pelo consumo. Galera, então é isso. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado com repertórios para redação e principalmente que tenha acionado aí um pouco de consciência ambiental na sua cabeça, viu? Eu vou ficando por aqui, mas deixo vocês com a nossa saltitante favorita, que já vai chegando com uma redação nota 1000 sobre esse assunto. Até mais, um beijo e corta! Olá, saltitantes! Tudo bom com vocês? Gente, eu adoro quando o Enem cobra temas relacionados ao meio ambiente. Aliás, eu não sei se você sabe, mas esse é o terceiro eixo temático mais cobrado na história do exame. Já caiu escassez de água, desperdício de alimentos, cooperativismo, preservação ambiental e até um tema bem mais específico sobre a floresta amazônica. É por causa disso que eu sugiro que você não estude só por temas e que descubra as maravilhas de estudar por eixos temáticos. Só assim você vai ganhar repertórios universais, os famosos repertórios coringas, que se encaixam em qualquer tema de prova dentro do mesmo eixo, né? Aqui no Salto, a gente costuma brincar que um eixo é como se fosse um sistema solar, sabe? Ao redor dele giram inúmeros planetas, cada um com seu próprio tema, mas também com características comuns aos demais. E o mais importante é você aprender a usar isso ao seu favor. E você já sabe, lá no nosso curso completo de redação para o Enem, você aprende isso e muito, mas muito mais. Então, quando terminar de ver esse vídeo, dá um pulo lá para conhecer, mas antes, não esquece de clicar aqui embaixo para seguir o nosso canal e deixar o seu like. Afinal, a produção do nosso conteúdo gratuito depende da sua interação, tá, meu filho? Mas chega de blá 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 e vamos para nossa frase temática de hoje, que é desafios da reciclagem de lixo no Brasil. Para começar a nossa introdução, você já sabe que é legal trazer uma contextualização por meio de um repertório sociocultural. Eu não sei você, mas eu adoro a animação WALL-E que o Pedro citou. Vamos ver como fica usando ela? A animação WALL-E apresenta um futuro distópico em que a Terra se torna inabitável devido a um estilo de vida que promoveu o esgotamento dos recursos naturais e acúmulo de lixo. Bem legal esse repertório, né? E se você não sabe o que é distopia, eu vou te explicar de um jeito bem fácil. É o contrário de utopia, uai. Se na utopia olhamos para o futuro de forma otimista, na distopia a gente olha para o futuro de forma pessimista. Tá, mas já colocamos repertório lá na redação. O que a gente faz agora? Fácil! Vamos relacionar o filme com a realidade, mostrando para o corretor que a gente entendeu direitinho o tema da redação. Quer ver só? Essa narrativa ficcional se relaciona, em certa medida, ao cenário brasileiro, no qual a reciclagem, ação que pode diminuir a predação em busca de matéria-prima e o excesso de resíduos, enfrenta desafios para ser consolidada. Viu só como eu falei do tema usando minhas próprias palavras? O nome disso, meu filho e minha filha, é paráfrase. E eu sugiro que você pratique muito esse exercício de parafrasear antes do dia da sua prova. Mas volta aqui, que ainda tem duas coisas que a gente precisa fazer na nossa introdução. A primeira é marcar a nossa tese, ou seja, o nosso posicionamento sobre o assunto. E a segunda é sinalizar os argumentos que a gente vai trabalhar no nosso D1 e no nosso D2. Para essa frase temática, a gente escolheu adotar um modelito de 2 problemas. Quer ver só? Tais entraves estão relacionados a questões políticas e sociais que devem ser superadas a fim de promover a preservação ambiental por meio do reaproveitamento do lixo. Agora eu te pergunto, cadê a tese nessa frase? Tá aqui, ó, quando eu digo que os entraves devem ser superados. Quem é que disse isso? O Enem? Os textos motivadores? Não, né? Quem disse foi quem escreveu a redação. E é isso que deixa o posicionamento do autor bem marcadinho. Resolvida essa questão da tese, vamos falar dos argumentos? Você já sabe que nessa redação a gente usou um modelito de 2 problemas. Cadê eles? Ali, ó. Eles estão escondidinhos, mas estão ali. As questões políticas e sociais.
As duas são entraves na reciclagem do lixo. Então, no argumento 1, você deve retomar o problema 1, os entraves relacionados a questões políticas. E no argumento 2, você deve retomar o problema 2, os entraves relacionados a questões sociais. Legal demais, né? Agora ficou fácil demais, né não? Vamos começar nosso D1 pelas questões políticas, dizendo, por exemplo, que, em primeiro lugar, a ampliação da reciclagem é dificultada pela negligência do Estado em efetivar projetos que viabilizam o reaproveitamento de resíduos. Presta atenção que a gente citou o Estado, trazendo uma questão de ordem pública. Agora, para você comprovar esse argumento, você pode trazer, por exemplo, a lei que o Pedro tanto falou, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi criada em 2010 e até hoje não foi para frente. E, para fechar o seu parágrafo, você pode dizer que a baixa taxa de reciclagem é reflexo do pouco engajamento do governo em medidas que visam ao tratamento do lixo. Lindo, 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 maravilhoso! Encerrando o segundo parágrafo assim, vai ser fácil começar o terceiro. E já que você usou o articulador em primeiro lugar no D1, obrigatoriamente você vai ter que começar o seu D2 com um articulador sequencial, que é em segundo lugar. Gente, se você não fizer isso, vai dar ruim, porque o corretor ele vai considerar isso um erro de paralelismo, e aí vai levar embora alguns pontinhos seus na competência 4. Então, vamos fazer isso direitinho? Em segundo lugar, a falta de responsabilidade dos brasileiros quanto à produção excessiva e à destinação do lixo doméstico também é um desafio para a reciclagem. Você consegue ver que agora a gente retomou o problema social da parada toda? Antes a gente falou do entrave político, agora a gente vai falar do entrave social. E aí, para você sambar na cara do avaliador, eu vou te ensinar um repertório universal no eixo do meio ambiente, que é do filósofo alemão Hans Jonas. Não, gente, é o Hans Jonas, o filósofo. Gente, esse cara aí é autor de uma obra famosona que a gente conhece como o princípio responsabilidade. Nosso amigo Hans falava da necessidade de haver uma nova ética para lidar com as consequências do capitalismo e do avanço tecnológico tão desenfreado. Daí o que ele diz, basicamente e bem, mas bem resumidinho mesmo, é que as pessoas precisam parar de agir de forma irresponsável, senão as ações delas vão comprometer o bem-estar das futuras gerações. Fácil demais esse repertório, né? Colocando no papel então, moleza, quer ver? Lembra que na primeira frase do seu desenvolvimento você citou a falta de responsabilidade dos brasileiros quanto à produção de lixo? Então, na frase 2, para trazer um repertório novo e ainda dar credibilidade para sua argumentação, pode ir de Hans que vai dar certo. Olha só, esse comportamento irresponsável é, de acordo com o filósofo Hans Jonas, característico da sociedade capitalista, marcada por uma conduta pouco ética dos indivíduos frente ao meio ambiente. Daí, gente, para dar seguimento ao seu raciocínio, você pode falar que a sociedade prioriza o consumo de produtos que não são reaproveitáveis. E, para encerrar o seu parágrafo com uma situação-problema que você vai resolver lá na conclusão, você pode dizer que para evitar o acúmulo de lixo, é necessário adotar medidas ligadas à superação dessa mentalidade capitalista. Show! Agora é partir para o abraço, ou melhor, para nossa conclusão, em que a gente vai responder as perguntinhas de ouro. Você já tá cansado de saber, né? Quem faz o quê, como e para quê, sendo como bem detalhadinho. Quem? As ONGs voltadas à preservação ambiental. Elas devem fazer o quê? Devem promover campanhas de informação que visem a mobilização popular em favor da reciclagem. E como que elas devem fazer isso? Essas campanhas devem ocorrer por meio de vídeos em redes sociais. E o detalhamento do como? Acrescenta aí uma explicação sobre o tipo desses vídeos. Por exemplo, os quais apresentem os impactos ambientais do acúmulo de lixo e forneçam informações sobre como escolher produtos que possam ser reaproveitados. E para que as ONGs devem fazer isso? Tal ação tem como objetivo desenvolver engajamento popular para que as pessoas mudem seus hábitos em relação à reciclagem e cobrem melhorias nas políticas públicas relacionadas a esse processo. Lindo demais, né não? Mas calma que faltou a cerejinha do bolo, o nosso recurso cachorrástico de texto cíclico. E a gente vai fazer o quê? A gente vai resgatar o repertório lá da introdução e trazer ele aqui para o final do texto, dizendo que, com isso,
será possível distanciar o cenário brasileiro da distopia apresentada em WALL-E, garantindo a preservação do meio ambiente. E aí, o que você achou dessa redação? Se você amou, comenta aqui embaixo. Lívia, quero mais! Porque essa redação é da autoria da nossa teachertuber de gramática, Lívia Winkler, e está disponível para você baixar de graça aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Super dica, super beijo para você. Ei, opa, não vai embora ainda não, Zé. Eu tenho uma notícia que eu tenho certeza que você vai gostar. Sabia que esse tema de redação que a gente tratou nesse vídeo faz parte de um eixo temático? Eu não sei se você já estudou temas por eixos antes, mas pode ter certeza que essa é a melhor forma de você pontuar alto na sua redação. Nós aqui do Salto temos um curso com uma metodologia top das galáxias para você que tem pouco tempo para estudar, mas precisa mandar bem na sua redação do Enem mesmo assim. Então, para saber mais, clica aí no link que eu deixei na descrição. Até mais, um beijo e corta!